Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu quero trazer essa reflexão teológica porque alguém me perguntou acerca disso, se é bíblico usar óleo ungido no período da graça, né? A questão na igreja, porque no Velho Testamento há farto material, há fartos textos se referindo a isso. Aí eu achei interessante e decidi fazer uma live, tentarei ser breve, rápido, acerca disso. Então eu vou lendo, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando algumas coisas. Eu coloquei um texto aqui, que diz assim: óleo ungido, óleo da unção ou óleo para ungir faz parte do Evangelho? É bíblico? A Bíblia é bíblico? A igreja usá-lo? Né? E isso aí nós vamos tentar responder a partir desse momento. Eu entendo que não existe óleo ungido. Né? Óleo ungido foi um termo popularmente, que é conhecido de forma popular, mas que não tem base bíblica. Né? O óleo foi feito para ungir, né? Não ungir o óleo, né? Quer dizer, teria que pegar um outro óleo para ungir, né, o óleo. Então isso de fato não é bíblico. Eu vou continuar lendo aqui, à medida que for lendo eu vou tentando explicar. O óleo da unção é mencionado cerca de 20 vezes em toda a Bíblia. Pelo menos 20 vezes é o que os teólogos dizem que é mencionado. Muito mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento. No Novo Testamento, aparentemente, há 3 textos que se referem à questão do óleo. Um implicitamente, o outro de forma explícita. A primeira é Mateus 2,11, que diz assim: entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe. Quem é o menino? Jesus. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Né? Então foram 3 dádivas que foi ofertado a Jesus, dentre eles o ouro, simbolizando Jesus como rei, o incenso, simbolizando Jesus como profeta, e mirra, simbolizando Jesus como sacerdote. Né? As 3 principais unções do Velho Testamento, né, sendo reunida numa só pessoa, que é Jesus, rei, profeta e sacerdote. Mirra está se referindo a óleo, porque um dos principais componentes do óleo da unção do Velho Testamento era exatamente a mirra. Então, bem provável, é quase certo, estaria se referindo simbolicamente a Jesus como sendo sacerdote. Aí Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Segundo o texto, Mateus 6,13, que diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aqui Marcos está se referindo de maneira muito clara que os apóstolos utilizavam o óleo para ungir os enfermos e os curar. Terceiro e último texto, né, que é com certeza o texto mais interessante, né, e mais profundo acerca disso, que é Tiago 5, 14 e 15, que diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 14, 15. No Velho Testamento, a principal função do óleo era consagrar todos os utensílios do templo e quem trabalhava nele. Essa era a principal função do óleo no Velho Testamento: consagração, separação dos utensílios e das pessoas que trabalhavam dentro do templo. Única e especificamente o óleo era usado para isso. Não há no Velho Testamento, aparentemente, nenhum outro texto que diz que o óleo era usado de outra forma ou para outras coisas. Tanto que eles tinham que ser confeccionados exatamente como Deus mandou que os fizesse, que os confeccionasse. Entretanto, no Novo, só o vemos sendo usado no sentido de enfermidade e para símbolos proféticos. Os textos lidos, a gente vê claramente 2 deles que era para curar enfermos, e no sentido profético, eu vou citar 2 aqui. A mulher que ungiu os pés de Jesus
e a entrega da mirra dos reis magos. Alguém pode falar, poxa, mas a mulher pegou, na verdade, um perfume, e não foi um óleo. Só que um dos componentes do perfume, né, era usado com relação a óleo, a unção. Então dá-se a entender que, simbolicamente, o óleo também poderia ser usado a nível profético. E esses dois textos revelam isso. Vamos aqui tentar trazer os argumentos daqueles que não acreditam que o óleo não é para ser usado no período da graça, não é para ser usado na igreja. A gente os chama de reformadores. De uma certa forma, todos nós somos reformadores. Os evangélicos são oriundos da reforma protestante. Obviamente que se ramificaram em centenas e milhares de denominações tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Mas se não fosse a reforma, nenhuma dessas ramificações existiriam. Então os batistas, os presbiterianos, né, eles não podem adquirir para si a alcunha de serem reformadores. Eles o são. Eles se alinham de forma mais ortodoxa, né, a teologia dos reformadores. Mas os pentecostais e os neo vieram. Obviamente que com ideias diferentes, mas somos a ramificação deles. Olha só o que eles dizem. Os reformadores abominam esta ideia de que a igreja, à luz da graça de Deus, pode usar o tal óleo para ungir coisas e curar enfermos. Um dos argumentos são, segundo eles, as menções feitas no Novo Testamento era um tratamento feito com óleo para curar enfermos e não uma unção com cunho sobrenatural. A ideia é, todos esses versículos, esses dois versículos, principalmente do Novo Testamento, que faz clara alusão a usar o óleo para curar enfermos, eles estão se referindo que isso era um tratamento, não é? Não tinha nada a ver com questão sobrenatural. Essa é a argumentação. Tirando alguns reformadores como Paulo Júnior, que era pentecostal, né, e virou completamente reformador, quase que um calvinista, e Augusto Nicodemos, muitos tradicionais que pesquisei, a sua análise sobre o assunto, embora eles creiam da mesma forma que Paulo Júnior e Nicodemos, eles acreditam que o óleo que se refere no Novo Testamento era para tratamento e não era algo sobrenatural, creia da mesma forma que Paulo Júnior e Nicodemos, não ousam dizer de forma taxativa que é essa a interpretação correta. Ou seja, eles acreditam da forma como Paulo Júnior ensina, inclusive tem até um vídeo do Paulo Júnior de 3 minutos e pouco, né? Essa pessoa que me perguntou mandou esse vídeo para mim, ele falando claramente isso. Só que muitos que eu pesquisei acerca disso, embora acredite da mesma forma que Paulo Júnior ensina e que Nicodemos também ensina, eles não afirmam categoricamente que o óleo ali em Tiago 5, né, em Mateus 11, se refere a tratamento de enfermidade. E eu vou citar 3 motivos. Número 1, porque não há nos textos nenhuma afirmativa nesse sentido. Vamos pegar de novo Tiago 5, 14, 15 e vamos ler. E vamos colocar uma frase, né, que se fosse para esse sentido teria que ter. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite para tratamento. Há uma regra na hermenêutica que diz assim: não se pode afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Então o texto não diz que o óleo que eles usaram era para tratamento. Muito pelo contrário. Diz assim: ungindo com azeite em nome do Senhor. Ou seja, o texto, versículo 3 de Tiago, está falando que teria que pegar o óleo, os presbíteros, não era nem um médico, ou seja, teria que ser alguém que participava da igreja do Senhor Jesus, ungir o enfermo em nome do Senhor. Não era para tratamento medicinal. Se há ali o termo em nome do Senhor, é porque haveria uma tríplice junção, não é? Entre os presbíteros, a oração, o óleo e em nome do Senhor. Ou seja, os 3
iriam casar-se um ao outro de forma sobrenatural. Alguém poderia falar, poxa, mas o texto diz que é a oração da fé que vai salvar. Óbvio que é a oração, que para você pegar o óleo e ungir o enfermo, você tem que ter fé, né? Se você não tiver fé que você, ao pegar o óleo, o Espírito Santo vai usar aquilo como ponto de contato, né, para aumentar a fé do indivíduo, você não vai usar, você só vai orar, né? Isso é uma coisa bastante interessante a ser analisado, né? Segundo ponto, porque não encontrei no Velho Testamento, pode ser que há, algum texto que confirme a utilização do óleo e do azeite para curar enfermos. Existe acerca de ervas medicinais. Ou seja, no Velho Testamento, a gente vê de forma muito clara que os óleos e azeites eram usados para consagrar os utensílios do templo, né? E ungir sacerdotes, ungir profetas e ungir reis. Pode ser que há algum texto que eu não tenha visto, mas eu não vi, né? Então, quer dizer, para o Novo Testamento, para os apóstolos usarem, para a igreja usar, provavelmente era um comando novo, né, dos apóstolos para fazer isso, né? Já que no Velho Testamento não tem, mas no Novo tem, é porque isso fazia parte realmente do Novo Testamento. Terceiro, não há no Novo Testamento nenhum texto que insinue que não se possa usar o óleo com o objetivo de ungir, consagrar, curar. E isso é muito importante, porque a Bíblia, aliás, a exegese, a interpretação de texto, ela diz o seguinte: tudo que era do Velho Testamento, mas que está no Novo Testamento, é porque os apóstolos ratificaram, confirmaram. O que é do Velho Testamento e que não está no Novo é que provavelmente os apóstolos não ratificaram, não confirmaram. E aí podemos chegar a duas conclusões. Ou é facultativo, pode ou não fazer, ou foi abolido, não pode fazer, né? Então, quer dizer, se no Novo Testamento não existe nenhum texto bíblico proibindo utilizar o óleo, né, como ponto de contato para a ação do Espírito Santo para fazer curar, então isso realmente não é antibíblico e pode ser usado. Quarto e último, se uma toalha com suor do rosto de Pedro curava os enfermos, e olha que não há algo parecido em toda a Bíblia, porque o óleo que é usado com diversas finalidades não seria um meio de cura em tríplice aliança? Quer dizer, se uma toalhinha, né, pela fé era usado para curar enfermos, porque a unção que havia em Pedro acabava passando, né, para objetos. Ah, poxa, mas isso aí então é misticismo. É misticismo se transformar isso em doutrina, né? Nós não podemos pegar um ato isolado da palavra e transformar em regra, e transformar em doutrina. Porque não há um mandamento do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo falando, todo domingo você tem que pegar uma toalhinha e colocar no rosto e ungir os enfermos. Não, mas pode acontecer um comando específico para aquele dia, para aquele momento, e nunca mais ter. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que no caso do óleo, há um comando. No caso do óleo, há um mandamento. E um mandamento num livro de Tiago, se eu não me engano, pelo apóstolo Pedro, dizendo para pegar o óleo e ungir. Então, é algo que pode virar regra, né? Pode virar regra. Pode virar regra pegar uma rosa e colocar debaixo, atrás da porta? Não. Porque não está escrito isso na palavra. Mas pode acontecer de Deus, de repente, colocar isso no coração de alguém para fazer uma única vez? Pode. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento. Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele não sabe para onde vai e nem para onde vem. Então pode acontecer de Deus fazer algumas coisas que fogem à regra. Por isso que colocar o Espírito Santo dentro de uma garrafa ou de uma caixa é muito perigoso, porque
o impede de agir. Conclusão. Estudar é essencial e muito importante, mas em alguns casos se vê chifre de boi em cabeça de cavalo. O fato de muitos tradicionais, né, quererem estar 100% aliado com a palavra e mais ainda com a doutrina da sua denominação, eles acabam vendo chifre de boi em cabeça de cavalo. Ou seja, vê coisas em lugar aonde não tem. Né? Então, e acabam inventando, e acabam criando interpretações humanas, né? Que não tem nada a ver. E para terminar, se o óleo fosse só para tratamento e não houvesse nada a nível sobrenatural nele, em que isso iria glorificar a Deus? Em que isso iria glorificar o nome de Jesus? Em nada. Porque se já se usava para tratamento de enfermidade, não haveria necessidade da igreja pegar isso e usar em nome do Senhor, ou um presbítero utilizar isso. Bastaria qualquer pessoa. Havia médicos na época da igreja primitiva. Bastaria enviar o crente lá, nesses médicos, nesses lugares, eles mesmos iriam pegar o óleo, colocar na ferida e numa semana, 2 semanas, ou talvez em alguns meses, serem curados. Quer dizer, essa questão de usar o óleo há algo muito mais além. É um ato aparentemente profético que simboliza o Espírito Santo agindo no corpo do enfermo. É isso que dá a entender os textos, tá ok? De repente eu até faça outro vídeo sobre isso, esclarecendo um pouquinho mais se houver alguma dúvida. Graça e paz, Deus abençoe. Amém.